Bom dia para você, bom dia para sua família. Sejam bem-vindos. Nós começamos agora a palavra do cardeal. Nosso encontro, seu encontro, a sua família que se encontra com Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. Toda semana o Dom Odilo está aqui, com toda a disponibilidade para nos ajudar a refletir, para nos ajudar a aprofundar na fé. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom domingo. Obrigado, Dom Odilo. Domingo da Ascensão. Da Ascensão. Bom dia também para vocês todos. É um prazer estar com vocês. Dom Odilo, o senhor explicava semana passada que a Ascensão ela seria liturgicamente celebrada na quinta-feira, ou seja, na quinta-feira que passou, mas aqui no Brasil a gente passa para hoje, né, o dia da Ascensão. São 40 dias depois da ressurreição, né? Esses 40 dias, naturalmente, têm um significado simbólico também. Sim. Grandes etapas, né, na vida do povo de Deus são marcados pelo número 40. Isso. Por isso também, o 40 é o tempo, né, de uma ação de Deus significativa. Nesse caso, a ação salvífica de Deus pela humanidade em Jesus Cristo ressuscitado, presente no meio de nós. Esses 40, porém, se prolongam na história. Nós vivemos, né, sob o sinal dos 40 dias da ressurreição do Senhor e agora da efusão do Espírito Santo, né, que nós vamos celebrar no domingo que vem, liturgicamente. Né? As comemorações litúrgicas tomam as datas, a quantificação, muito no sentido simbólico. Né? Sentido simbólico dentro do contexto global da Bíblia. Mas a gente sempre começa o programa com o Dom Odilo trazendo para a gente a reflexão sobre o Evangelho, é claro. E hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 20. É o último texto, é o último trecho do Evangelho de Marcos. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura, né? Assim que termina o Evangelho de Marcos, né? O capítulo 16 de São Marcos é muito interessante. São Marcos é o Evangelho mais curto, né? Mas lendo bem o Evangelho de São Marcos, a gente percebe nas entrelinhas muita coisa. E esse capítulo 16 parece ter sido acrescentado para um complemento, né, que faltava alguma coisa. Então, ali, o capítulo 16 praticamente é um resumo da ressurreição em diante. Né? A partir da ressurreição, o que aconteceu? E aí, São Marcos diz, olha, Jesus ressuscitou, apareceu aos apóstolos e não queriam acreditar. Depois apareceu a outros dois, a turma não queria acreditar. Depois apareceu muitos juntos e não queriam acreditar. No fim, Jesus apareceu a eles e passou uma conversa forte para eles. Escuta, por que vocês não acreditaram? Né? E mesmo assim, Jesus os envia em missão. E lhes promete a assistência do Espírito Santo. Parece que São Marcos está respondendo a uma acusação que ainda hoje de vez em quando aparece. Não, os apóstolos estavam todos como bêbados, embriagados, estavam iludidos, estavam, né, assim fazendo uma ilusão sobre a ressurreição, estavam alucinados. São Marcos vai dizer, não é assim não. Os apóstolos não queriam acreditar. Jesus teve que bater forte para eles crerem que era Ele mesmo. E mesmo assim Jesus disse, agora vocês vão anunciar isso para todo mundo. Eu estarei com vocês. Anuncia o Evangelho a toda criatura e promete o Espírito Santo que então dará força à ação desses homens que, mesmo incrédulos, eles são enviados de missão. Tem umas coisas bem interessantes aí. Quer dizer, primeiro, a força da ressurreição que se impõe por si não é uma ilusão, uma imaginação fantasiada. Segundo, Jesus envia em missão não homens que estão assim cheios, embriagados de entusiasmo, mas homens que precisam de uma força do alto, né, que vem do Espírito Santo. Né? E mesmo assim o Evangelho vai para frente. O Evangelho vai para frente porque conta com a força de Deus. Jesus sobe ao céu justamente para enviar aos apóstolos a força do alto. Esta palavra, força do alto, está em São João. Né? A força do alto é o Espírito Santo, que estará com os apóstolos na missão deles para dar força, que, portanto, não é por uma iniciativa pelagiana que o Evangelho vai para frente. É por graça de Deus. Pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo que atua nos apóstolos e atua na igreja. E essa ascensão ela é muito significativa porque o Senhor partindo, voltando para o céu, é quase que como quem passa o bastão, né? Falou, agora vocês
vão fazer o que eu estava fazendo. Eu estava aí com vocês, estava fazendo. Eu curava, porque o Evangelho de Marcos fala, vão curar, vão pegar em serpente, vão ressuscitar os mortos. Eu fazia tudo isso. Agora estou indo, agora são vocês. Passa justamente aos apóstolos, passa à igreja que está iniciando a sua missão. E o Espírito que... Mas promete estar junto, promete a assistência do Espírito Santo. E ele, Jesus, está, não visivelmente, mas está com eles, está com os apóstolos. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É a conclusão em São Mateus. Em São Lucas, aparece ainda melhor essa transição de Jesus para os apóstolos, para a igreja. Tanto assim que o Evangelho de São Lucas continua nos Atos dos Apóstolos. É Jesus que, através dos apóstolos, através da igreja, continua a sua missão. E em João também, porque João, na última ceia, Jesus falou, vocês veem o que eu estou fazendo, agora vocês façam o mesmo. Façam como eu fiz, fazendo. Eu dei o exemplo. Façam vocês a mesma coisa. Em todos os evangelhos, Jesus ele passa sempre essa responsabilidade. Mesmo a própria instituição da Eucaristia, Sim. Façam isto em memória de mim. É também para dizer, continuem a fazer isto, eu estou com vocês dando força, vocês fazendo, eu que estou fazendo com vocês. Na minha memória. Dom Dilo, na verdade, claro, é por isso que a igreja ela usa o Dia da Ascensão como o Dia Mundial das Comunicações, justamente que é o grande momento de comunicar. Envio para comunicar. É o grande momento de envio para anunciar, para comunicar. Sim, o Domingo da Ascensão é também na igreja o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E todo ano o Papa faz uma mensagem para o Dia Mundial das Comunicações. Neste ano, a mensagem do Papa, atualmente enviada para todos os comunicadores, mas não só para os comunicadores, da TV, rádio, internet, mas para toda a igreja que é comunicadora. A igreja... Ela é comunicadora como comunidade é comunicadora. Vós sois minhas testemunhas, a testemunha é também comunicadora. Pois bem, o Papa faz a mensagem neste ano, imagina só, a mensagem tem como pensamento central a comunicação da verdade contra a comunicação da mentira, através das fake news. Fake news esse é um conceito em inglês, para dizer mentira, notícias falsas. E hoje nós estamos sempre rodeados de tantas notícias falsas que são, sobretudo, veiculadas através das mídias sociais. E é muito importante que nós estejamos atentos para não sermos colaboradores em espalhar notícia falsa. A gente sempre tem que checar antes da gente dar uma retweetada ou repassar o e-mail, repassar a conversa sem saber se isso é verdade mesmo. As fake news, ou seja, as notícias falsas sempre existiram. Hoje elas têm uma propagação maior, mais eficiente, Mas desde o tempo de Jesus, as notícias falsas, a própria ressurreição, eles tentaram fazer uma fake news dizendo, não, vamos dar dinheiro para os guardas ali, dizer que roubaram o corpo e tal, aquela coisa. Mas hoje o grande problema é a velocidade da propagação, que nós temos dessas fake news. E aí tem um fato de responsabilidade. Da responsabilidade de transmitir ou não, Tem responsabilidade moral pela falsa notícia, pela mentira, que às vezes até é caluniosa, que pode prejudicar pessoas ou uma comunidade inteira, uma instituição inteira. A responsabilidade de quem inventa, mas também de quem propaga. Então, quem propaga é tão errado como quem inventou, é tão pecaminoso como quem inventou. Então, muitas vezes passa-se para frente de maneira inocente, uma notícia falsa. Mas a responsabilidade está no dever de testar, de checar e procurar saber se de fato isso é verdade ou não é verdade, Então, levemos hoje, vocês podem procurar na internet a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações e ler aquilo que ele fala sobre essa questão das notícias falsas, fake news. Não sejamos nós propagadores de fake news.
Hoje, peraí que tem muita coisa para a gente falar, porque essa semana também nós começamos a Semana de Unidade de Oração pelos Cristãos. É uma semana toda que que já se faz todo ano, tem esse tema, é um texto de do Êxodo, a mão de Deus nos une e liberta. É uma semana, como a gente vai celebrar Pentecostes a semana que vem, a gente passa essa semana rezando pela unidade dos cristãos, né? Na verdade, não é desejo que os cristãos estejam desunidos ou separados, né? Aqui no Brasil, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é esta, entre Pentecostes digo, entre Ascensão e Pentecostes. O CONIC Na Itália, em geral na Europa, é a semana que precede o dia 25 de janeiro. Janeiro, é verdade. Festa da Conversão de São Paulo. Mas isso é uma questão de convenção estabelecida aqui no Brasil. Por isso, nesta semana, todos nós somos convidados a rezar pela unidade da igreja. A Igreja de Cristo hoje, e ao longo da história, né, se dividiu em muitas igrejas, muitas comunidades que às vezes brigaram entre si, estão divididas entre si e continuam separadas, mas nós estamos, graças a Deus, já num caminho de aproximação, de unidade, temos já muita coisa em comum. Aliás, o Papa João XXIII dizia, né? Nós temos muito mais em comum do que aquilo que nos separa e divide. Por isso, valorizar, explicitar sempre mais aquilo que nos une, isso que é o importante. Porém, essa semana é especialmente consagrada à oração. Por isso, também na sua comunidade, na sua paróquia, não deixe de fazer oração pela unidade da Igreja de Cristo. E, se for possível, se reunir também com membros de uma outra comunidade cristã não católica. Isso são gestos importantes para, assim, promover a aproximação, a compreensão, a valorização recíproca daquilo que nós temos em comum. E hoje é Dia das Mães, Dom Adílio, uma bênção especial para todas as mães hoje, que é um dia muito especial. Nossa, quanta coisa num domingo só, né? Pois é, as mães são super comunicadoras. É verdade. Comunica o amor, comunica a vida, comunica tudo, né? Então, e a gente, então, quer se unir a todas as famílias, aos filhos que hoje se reúnem com suas mães ou lembram de suas mães. Eu também lembro da minha, que já está no céu. E homenagear as mães. As mães são importantíssimas na vida das pessoas. E que Deus abençoe e ilumine para que as mães realizem bem a sua missão. Sua missão é importantíssima em relação às pessoas. Nem sempre se fala, não faz notícia, mas aquilo que as mães fazem no dia a dia para educar os filhos, mostrar o amor aos filhos e valorizar as pessoas, né? Eu penso nas mães que têm filhos com muitos problemas. Quanto sacrifício que fazem, mas com quanta dedicação. Que Deus dê força, dê alegria a todas as mães. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.